Hoje vamos falar da função logarítmica, né? Então, inicialmente, a definição, né? Ó, como é que nós lemos isso aqui, né? O log de B na base A é igual a C. Para que isso exista, né? Para que isso seja verdadeiro, A elevado a C tem que ser igual a B. Então, o logaritmo de B na base A é igual a C, C e somente C. A elevado a C foi igual a B. Vamos a alguns exemplos práticos. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. C e somente C, 2 elevado a 3, foi igual a 8. Logaritmo de 16 na base 4 é igual a 2. C e somente C, 4 elevado a 2, foi igual a 16. Então, notem que quando escrevemos log de 8 na base 2, é uma pergunta, né? No linguajar matemático, log de 8 na base 2 significa o quê? Qual é o número que eu elevo ao 2 para obter 8? A resposta é 3. Log de 16 na base 4. Qual é o número que eu elevo 4 para obter 16? A resposta é 2. Então, nós temos que nos acostumarmos a este matematiquês, né? A este linguajar matemático. Agora, conhecemos a estrutura, Vamos agora operar com essas estruturas, né? Então, vamos falar das propriedades. Então, nas propriedades, temos log de m mais n na base A é igual ao log de m na base A mais o log de n na base A. O log de m sobre n na base A é igual ao log de m na base A menos o log de n na base A. O log de m elevado a n na base A é igual ao n, esse n passa para cá multiplicando, n que multiplica o log de m na base A. Essa é uma propriedade muito utilizada. Log de m na base A, log de m na base A é igual ao log de m numa base C, dividido pelo log de A numa base C. Isso daqui chama-se mudança de base. Isso daqui é o que nós vai nos possibilitar calcular alguns log na calculadora, porque na calculadora não tem o log, por exemplo, na base 2, um log na base 4. São poucas as calculadoras que permitem você preencher essa variável aqui. Na calculadora nós temos o quê? O log, né? O log na base 10 e o log na base E, né? O log na base 10, nós escrevemos apenas log. Então, ó, log de 100 na base 10, como é que nós escrevemos? Log sem a base de 100. Então, quando está sem a base, significa que a base é 10. E é assim que nós encontramos na calculadora, o log, né? Então, da mesma forma, quando a base for E, escrevemos o quê? LN. Então é assim que a gente encontra na calculadora. Ao invés de encontrarmos
log na base E, encontramos ln. Então, se eu quiser calcular o log de 10 na base E, eu vou optar por ln de 10. O ln, portanto, significa log na base E. Né? Então, quando é na base 10, chamamos que é um logaritmo natural, e quando é na base E, chamamos que é o logaritmo, perdão, quando está na base 10, falamos que é um logaritmo decimal, e quando está na base E, falamos que é um logaritmo natural ou neperiano. Ok? E o gráfico? Bom, o gráfico da função logarítmica vai se dar assim, ao contrário da função exponencial. Vejamos, temos aqui a função f de x igual a logaritmo de x na base 2. Né? Então vamos fazer como de costume, aquela tabelinha. Né? Quando x for igual a menos 2, quanto vai valer f de x? Então perceba que se eu fizer aqui log de menos 2 na base 2, isso não vai existir. Por quê? Porque não existe nenhum número que elevado a 2 vai fazer com que o resultado seja menos 2. Da mesma forma, quando for zero, log de 0 na base 2 não existe. Por quê? Porque não há nenhum número, nenhum valor real que eu eleve o 2 para encontrar o zero. E a partir dessas duas observações aqui, nós já conseguimos o domínio da função logarítmica. Qual seja, é o conjunto formado por elementos x pertencente ao reais, tal que x seja maior que zero. Então, no caso da função logarítmica, o logaritmando aqui tem que ser maior que zero. Não existe logaritmo de logaritmando menor que zero. Muito embora a base pode ser, na verdade, maior que zero também, e menor que 1 ela vai ter um comportamento, nós vamos ver lá, e quando ela for maior que 1, terá um outro comportamento, já nós vamos ver em seguida. Ok? Então vamos lá. F de menos 2 não existe, f de 0 não existe, f de 1 é 0, ou seja, quando x for 1, o f de x log de 1 na base 2 vai ser 0, porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, tem aqui, ó, quando x é igual a 1, f de x ou y é igual a 0. Quando x for igual a 2, vai ficar log de 2 na base 2. Ou seja, qual é o número que eleva o 2 para obter 2? É 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, quando x for 2, y é 1. 4. Quando x for 4, logaritmo de 4 na base 2. Ou seja, qual o número que eu elevo 2 para obter 4? É 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Ok? E aqui, log de meio. Quando x for igual a meio, vai dar o f de x vai ser menos 1, porque 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Então nós temos esse comportamento aqui. O curioso aqui, depois vamos ver isso com mais detalhes, né? À medida que você aumenta essa base aqui, tem uma função com logaritmo com base 2, né? Se eu aumentar essa base aqui, sei lá, para 4, para 6, para 8, para 10, essa curva aqui, ela vai continuar passando aqui no 1 e 0, mas ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo a velocidade de crescimento. Ela vai diminuindo
essa velocidade de crescimento. Então, sei lá, quando aqui for um 10, ela vai passar aqui, quando for uma base 10, e vai diminuindo. Ok? Então, aumentando a base, ela vai diminuindo a velocidade de crescimento. Aqui ela cresce mais rápido, aqui ela cresce mais lento. Note que ela tem uma tendência de estabilização, né? No movimento contrário, à medida que eu vá diminuindo a base, ela vai aqui, continuando fazendo um, mas vai aumentando o crescimento. Vai crescendo com maior velocidade, né? Crescendo com maior velocidade. Então, aqui eu estou diminuindo a base, né? Então, comecei com a base 2 aqui e estou diminuindo. Quando eu fizer a base igual a 1, que não faz sentido nenhum, quando eu fizer a base igual a 1, eu vou ter uma reta. Por quê? Né? A base igual a 1, né? A base igual a 1 vai me dar uma reta, porque, né, qualquer número elevado a 1 aqui vai dar 1. Então tem aqui. E quando a base for menor, que 1, né? Quando a base for, por exemplo, o meio, né? O 0,8, qualquer número menor que 1, quando a base for menor que 1, essa curva vai passar a ser decrescente. Vai continuar passando 1 aqui, né? Mas ela vai ser decrescente, né? Então, todas as bases menores que 1 vão estar desta forma, decrescente. As bases maiores que 1 vão estar crescente, né? Quanto maior a base, menor o crescimento. Ok? Então, é isso que nós temos para as funções logarítmicas, como eu julgo essencial, básico. Ok? Um abraço.